É para mim um enorme prazer estar aqui com o Centro de Excelência Jamonet, da Universidade Federal de Minas Gerais, com as quais a Faculdade de Direito de Lisboa, o Instituto Europeu e eu, em particular, através da Cátedra Jamonet, tenho tido uma ligação através das múltiplas iniciativas que o Centro de Excelência tem desenvolvido, quer este ano, quer em anos anteriores. E por isso tenho todo o gosto em estar aqui a falar convosco um pouco sobre os efeitos extraterritoriais do direito da União Europeia e o papel que o direito da União Europeia tem hoje em dia no mundo global. Reparem, a União Europeia tem procurado, na relação que tem com países terceiros, promover valores essenciais da União Europeia. Valores que estão inscritos no Tratado da União Europeia, refiro-me em particular aos artigos 3º, número 5 e 21, número 1. Diz o artigo 3º, número 5 do Tratado da União Europeia que, nas suas relações com o resto do mundo, a União deve promover os seus valores e interesses, incluindo o contributo para a paz, segurança, desenvolvimento sustentável do planeta, solidariedade e respeito mútuo entre os povos. Por outro lado, ainda, o tal artigo 21, número 1, que eu referi anteriormente, procura que a ação da União Europeia no plano internacional assente no respeito pelos princípios da democracia, do Estado de Direito, da universalidade e indivisibilidade dos direitos do homem e das liberdades fundamentais e do respeito pela dignidade humana. São estes valores, então, que a União Europeia procura exportar para países terceiros e procura, de alguma forma, que sejam respeitados, nomeadamente através da aplicação extraterritorial do direito da União Europeia. Há aqui questões que podemos colocar em torno de saber se um direito de qualquer ordem jurídica pode ser verdadeiramente extraterritorial, porque isto irá, em princípio, contra valores básicos do direito internacional público, como seja o princípio da territorialidade, de harmonia com o qual o direito de cada Estado é aplicável no território desse Estado. Bom, a verdade é que o direito da União Europeia cada vez mais procura encontrar elementos de conexão que permitam atrair para a órbita do direito da União Europeia factos ou situações que acontecem fora do território da União Europeia. Darei três exemplos: no domínio da concorrência, no domínio da proteção de dados e, por fim, do ambiente. São apenas três exemplos ilustrativos do que eu pretendo significar com esta ideia de extraterritorialidade do direito da União Europeia. No caso do direito da concorrência, tem-se vindo a assistir cada vez mais à plena afirmação da chamada teoria dos efeitos, que determina que o direito da União Europeia seja aplicável a qualquer prática anticoncorrencial em que os efeitos se verifiquem no território da União Europeia, independentemente do local onde ela seja formada. Esta teoria tem já uma longa história, que não vos vou amassar, que começa nos anos 70, com um acórdão em que estava em causa uma situação do Reino Unido. Na altura, até 1973, o Reino Unido não fazia parte da União Europeia, em que se colocou a dúvida de saber se o direito da União Europeia era também aplicável a uma empresa inglesa do Reino Unido. E a conclusão que se chegou na altura é que seria aplicável na medida em que essa empresa do Reino Unido tinha uma filial ou uma sucursal no território da União Europeia. Mais tarde, esta teoria da chamada Entidade Económica Única evoluiu para a chamada teoria da implementação, de harmonia com a qual importa averiguar o local onde uma determinada prática anticoncorrencial visa ser implementada. O que significa, portanto, que se duas empresas brasileiras pretenderem implementar um acordo que restrinja a concorrência no território da União Europeia, esse acordo pode ser sancionado pela Comissão Europeia. E, mais tarde ainda, estou a falar já em 1999, num célebre acórdão, o acórdão Gencor, a propósito de uma operação de concentração de empresas, entendeu-se de facto que a Comissão Europeia tinha até o poder de apreciar concentrações de empresas em que estivessem em causa entidades situadas fora do território da União Europeia, na justa medida em que essa concentração de empresas provocasse efeitos no território da União Europeia. E já depois desse acórdão Gencor, em 2017, veio a ser aprovado pelo Tribunal de Justiça um outro acórdão, o acórdão Intel, que veio aplicar também esta teoria dos efeitos até a práticas individuais anticoncorrenciais. Nesse caso, do acórdão Intel, colocava-se o problema de saber se uma empresa americana, a Intel, que vendia microchips a fabricantes na China de computadores
e que impunha a essas empresas práticas de abuso de posição dominante, ou seja, impunha a circunstância de ser essa a única empresa que podia vender microchips aos fabricantes chineses, se essa prática podia ser sancionada pelo direito da União Europeia. E entendeu-se que sim, na medida em que os computadores eram vendidos, afinal, no território da União Europeia, a consumidores europeus, que eram, portanto, afetados por essa prática anticoncorrencial. E, portanto, como veem, há aqui uma lógica de aplicação extraterritorial da União Europeia, na justa medida em que os efeitos se sintam no território da União Europeia. E, portanto, nós podemos até discutir o rigor ou a pureza da expressão extraterritorialidade, porque verificam-se efeitos no território da União Europeia. Há questões que aqui se podem colocar, dizem respeito, por exemplo, à execução da decisão da Comissão Europeia fora do território da União Europeia. E isto está ainda por solucionar, ou seja, em que medida é que a Comissão Europeia pode sancionar uma empresa norte-americana ou uma empresa brasileira por ter cometido práticas anticoncorrenciais no território da União Europeia, sabendo que não tem jurisdição sobre o Brasil ou sobre os Estados Unidos, naturalmente. É um problema que está ainda por resolver. Uma outra dimensão, a proteção de dados. Há aqui um célebre Regulamento Geral de Proteção de Dados, que foi aprovado em 2016, e que a União Europeia pretende que seja, de alguma forma, uma espécie de referência a nível mundial. Um benchmark que é seguido por outros Estados. Porventura tentando criar, no final, uma espécie de direito internacional da proteção de dados, que arranca do Regulamento Geral de Proteção de Dados, tido como uma boa referência a nível mundial. Isso parece que está a ser bem sucedido, porque há diferentes países a nível mundial que têm procurado seguir o modelo do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Refiro-me, por exemplo, à Austrália ou até ao caso do Brasil, em que recentemente foi aprovada uma nova legislação sobre proteção de dados e em que o Brasil, de alguma forma, procura alinhar a sua legislação com o direito da União Europeia. Esta circunstância é de tal forma relevante que esse Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia prevê, nos artigos 44 e seguintes, no capítulo 5, a possibilidade de ser reconhecido a transferência de dados pessoais para países terceiros. E, portanto, a transferência de dados pessoais para países terceiros, da União Europeia para outros países, será apenas reconhecida com base numa decisão de adequação. E essa decisão de adequação implica que, a priori, a Comissão Europeia analise e confirme se um país terceiro assegura um nível adequado de proteção aos dados pessoais nesse país. Tendo em consideração vários aspectos, eu aqui não vou-me abster de citar o artigo 45, número 2 do RGPD, que fala no respeito pelos direitos humanos, liberdades fundamentais, cá está a ligação que eu falava anteriormente com o Tratado da União Europeia, e muitos outros aspectos, nomeadamente a existência de uma entidade fiscalizadora da proteção de dados que atua de forma independente, mas que permita averiguar se nesse Estado em concreto há um nível adequado de proteção de dados e recíproco àquele que se verifica dentro do território da União Europeia. É, portanto, uma tentativa de exportar, de alguma forma, valores da União Europeia para países terceiros, neste caso, valores referentes à proteção de dados. O que já foi conseguido, por exemplo, com países como o Japão. No Japão já há uma decisão de adequação e creio que a prazo iremos ter necessidade de ter uma decisão de adequação idêntica relativamente ao Brasil. E nessa medida será importante que o Brasil aprove legislação adequada sobre proteção de dados, que se alinhe com a legislação europeia, crie de facto uma entidade fiscalizadora de proteção de dados que atue de forma independente, para que possa então beneficiar deste artigo 45 e de uma decisão de adequação preferida pela Comissão Europeia. É um exemplo, novamente, da exportação de valores, de a Comissão Europeia tentar assegurar uma espécie de dimensão extraterritorial do seu direito da União Europeia. Por fim, um último exemplo, a proteção do ambiente. Na proteção do ambiente, a União Europeia, de facto, tem uma preocupação central, porque a proteção do ambiente é verdadeiramente uma característica transversal a todas as políticas da União Europeia. A proteção do ambiente está prevista no artigo 11 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e a União Europeia tem essa preocupação transversal de acolher essa proteção em tudo o que são políticas suas. E, portanto, há na legislação da União Europeia sobre proteção do ambiente, por exemplo, sobre abate da madeira, sobre focas, sobre animais, sobre emissão por parte de aviões de CO2,
sempre uma preocupação de ampliar a ligação territorial. Darei 2 ou 3 exemplos rápidos. O abate de madeira ilegal é proibido dentro da União Europeia, portanto, a comercialização de madeira abatida ilegalmente. O que significa que a madeira abatida ilegalmente na Amazónia não pode ser comercializada na União Europeia. Tentativa de ligação extraterritorial. Segundo exemplo, o comércio de animais também. E o terceiro exemplo, emissão de CO2 por parte de aviões. E, portanto, essa emissão é considerada desde o local de partida do avião até a aterragem na União Europeia, o que significa, portanto, que há aqui uma ampliação do elo de ligação, do elemento de ligação com o direito da União Europeia, porque determina-se que o escrutínio do CO2 seja feito desde o local de partida no país terceiro. Portanto, como veem, com estes 3 exemplos, tentei transmitir-vos a ideia de que a União Europeia procura ser, em muitos aspectos, uma espécie de farol da legislação a nível mundial, uma espécie de referência legislativa a nível mundial, e procura também incorporar elementos de conexão nessa legislação que permitam ir capturar situações que ocorrem fora do território da União Europeia, para assim garantir que o direito da União Europeia é aplicado uniformemente, não só dentro da União Europeia, como, em muitos casos, fora da União Europeia. Enfim, foram concedidos 10 minutos. Tive muito gosto em estar aqui convosco a fazer esta breve exposição e espero poder revê-los em breve. Muito obrigado e um abraço desde Lisboa.